Senhoras e senhores, uma boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe. Mais uma vez estou aqui no Uniluz, carinhosamente, sendo considerado como um colaborador do Uniluz. E eu tenho um carinho muito grande por essa casa. Inclusive já tenho um conselho a dar. Está na hora de aumentar o tamanho do auditório, que as pessoas estão já começando a se acotovelar. Isso é muito bom, né? Por um lado é maravilhoso, né? Climatado, é muito bom, mas eu acredito que se a gente conseguir aumentar o tamanho, porque daqui a pouco vai precisar. Isso é maravilhoso, estão de parabéns pelo trabalho que desenvolvem. Bem, o assunto que nós vamos falar está especificamente no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, que vai tratar sobre falsos cristos e falsos profetas. Esse é o foco principal. Porém, nós trouxemos, digamos, um título que deve remeter a uma reflexão pessoal, tanto que é uma pergunta, e colocamos assim: que tipo de frutos produzimos como cristãos que somos? Está aqui nesse roteiro, um roteiro é bem longo, tem um bocado de coisa aqui para a gente refletir. Quem quiser no final, está todo rabiscunhado, mas quiser no final eu posso entregar o roteiro para posteriores esclarecimentos. Eu me baseei no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no livro Obras Póstumas, no livro Diálogo com as Sombras, Revista Espírita, a própria Bíblia, enfim, tem uma relação de livros consultados que estão aqui e que hoje eu digo a vocês que, diferentemente tradicionalmente das palestras que eu faço, vai parecer muito mais um estudo. Eu peço 1000 perdões a vocês, talvez seja essa minha verve de professor, mas a intenção não é tanto, neste momento, de consolar, é muito mais de esclarecer. Se vocês quiserem, que eu sei que não vão querer, mas eu vou dizer mesmo assim, é de nos fazer abrir os olhos para os tempos de hoje, sobretudo como cristãos que somos e como espíritas que dizemos ser. Então, é isso. Que tipo de frutos nós produzimos considerando a árvore que somos? Nosso querido amigo disse que não se pode usar celular na palestra, não foi na tribuna. Pois eu vou desobedecer a norma, porque eu vou usar meu celular daqui a pouco, vocês vão saber por quê. Tem uma finalidade didática, vocês vão ver. Nada impede. Pois bem, eu gostaria muito de incluí-los nessa exposição. E não há nada melhor de fazer para incluir aqueles que nos ouvem na exposição do que fazer o quê? Perguntas. Porém, fiquem calmos. Não terão respostas para mim, terão respostas para vocês. Então, cada um deve responder de si para consigo aquilo que está sendo perguntado. Até porque eu digo a vocês que todas essas perguntas que eu fiz aqui na introdução, que eu vou fazer para vocês, eu fiz para mim. Então, eu me perguntei. Então, interessante, aqueles que estão se resolvendo, não aqueles que vêm como convidado, como curiosos, ou acompanhando alguém, não, tudo bem, esses daí estão até, vamos dizer assim, dispensados e desculpados. Mas aqueles que já se autodenominam principalmente espíritas e pressupõe-se que dizer-se espírita é interessar-se pelo conhecimento da doutrina espírita, é ter o que nós chamamos de edificação da fé raciocinada através do esclarecimento. Então, é para esse especificamente que vamos falar nesta tarde, quase noite, porque termina às 6, é quase noite. Então, vamos lá, a primeira pergunta, que eu vou seguir com outras. A primeira pergunta é: que tipo de árvore nós somos? No sentido figurado. Porque se Jesus disse, reconhece-se a árvore pelo fruto que dá, estamos colocando, então, que tipo de árvore nós somos? E que tipo de fruto nós damos? No que se refere ao cristianismo, ou especificamente à doutrina espírita. Nesse exato momento da nossa vida como espíritas, pelo conhecimento que já temos, pelas convicções que já construímos, que tipo de árvore nós somos neste grande pomar, se quisermos assim dizer, que foi semeado, plantado por Jesus? E se a árvore cresceu, que tipo de frutos ela está dando? Esta é a questão que nós vamos desenvolver nesta tarde, principalmente no que se refere ao assunto principal, que é falsos cristos e falsos profetas. O que são mesmo os frutos que estamos dando? Que tipo e quais são eles? Por onde é que eles saem? Esses frutos saem pelos nossos olhos, saem pelas nossas mãos, pelo nosso coração, pela nossa boca principalmente.
pelas mãos quando escrevemos ou coisas que fazemos, pelo ouvido pelo que ouvimos e selecionamos, pelos olhos também pelo que selecionamos e pela boca pelo que dizemos. É bom que nós reflitamos sobre isso, porque, e aí segundo o próprio Cristo disse, aquele a quem mais é dado, mais será. Não precisa mais dizer isso a ninguém, não é verdade? Existe alguma criança aqui, a não ser aquela? Todo mundo é maior de 18 anos? Pronto, então já tem consciência de si mesmo, não é? Pelo menos eu acho, e já é maior de idade, já pode até responder criminalmente. Não que o caso seja aqui necessário. Ou seja, já tem consciência de si. Aquela criança não tem. É nesse sentido. Pois bem, a quem está alimentando? Porque se reconhece a árvore pelo fruto que dá, e se nós nos reconhecemos como árvores e que produzimos frutos, que tipo de fruto é esse? E a quem está alimentando? E como está alimentando? Pensemos nisso. Nós estamos numa maravilhosa oportunidade de desenvolvimento moral. Essa, eu posso dizer para vocês, é a nossa melhor versão. Eu já disse isso aqui outra vez. Nós estamos no nosso melhor momento. E agora, mais do que nunca, com o Espiritismo e principalmente a doutrina de Jesus na nossa consciência e com certeza no nosso coração. E agora vai uma observação. Nesses tempos de transição planetária, que eu vou rapidamente falar sobre isso, em que a humanidade padece de grande fome moral, mais do que nunca, Jesus conta conosco para alimentá-la de esclarecimento e de consolo. Momento de transição planetária. Para aqueles que chegaram à doutrina espírita ou pouco conhecem do assunto, né? Capítulo 3 do livro Evangelho segundo o Espiritismo vai detalhar melhor sobre isso. Os mundos, porque são habitados, eles passam por momentos de evolução. Então existe um ciclo evolutivo que se acaba e surge um outro ciclo evolutivo. E em que consiste esse ciclo evolutivo? O mundo absorver espíritos de uma determinada natureza, de uma determinada condição intelectual e moral, ou evolutiva numa única expressão. Quando aquela fase evolutiva daquele mundo se encerra, surge uma outra, e aquele mundo já se presta para a encarnação de espíritos um pouco mais avançados do que os anteriores. Os que não conseguirem avançar para ir para a fase posterior, terá que buscar sua evolução no mundo coerente com a sua condição. Está dando para entender? E assim sucessivamente. A Terra já passou pelo seu primeiro estágio de evolução quando era mundo primitivo. E aí todo mundo sabe dos homens das cavernas, ainda a necessidade do domínio da linguagem, enfim. Depois, com a vinda do Cristo, no período da intermediário à vinda do Cristo, surge uma nova fase para a humanidade. A humanidade sai da infância espiritual e entra numa espécie de adolescência espiritual. Jesus vem para inaugurar ou para dar seguimento ao mundo na sua segunda fase, o chamado mundo de expiações e provas. Jesus veio acompanhando uma transição planetária. Um novo conhecimento veio para nos esclarecer. E Jesus anuncia no sermão profético o fim do terceiro ciclo, ou melhor, do segundo ciclo e surgimento de um terceiro ciclo, o mundo de regeneração, onde vai predominar o bem sobre o mal. Mas não vai ter somente o bem, porque é ainda um mundo em evolução. Pois bem, esse fim desse segundo ciclo para o início do terceiro ciclo é exatamente o que nós estamos vivendo agora. Estamos no fim de uma fase da Terra, entrando na outra. A transição planetária. É assim. Com isso, quer dizer que a Terra agora, a partir de determinado tempo, quando ela realmente consolidar a sua transição, ela vai absorver espíritos muito melhores, moralmente e intelectualmente. Significa dizer que, assim como na primeira fase, na segunda também se dá. Aqueles espíritos que não alcançarem a condição evolutiva para continuarem na Terra nas próximas encarnações, terão que fazer o seu processo noutro lugar. Muitos já desencarnaram e não conseguem mais voltar para a Terra. Eles já não conseguem mais reencarnar, porque a Terra já não é mais compatível, do ponto de vista da sua vibração, com esses que voluntariamente, por causa do seu livre-arbítrio, optaram por não quererem. Não é uma questão de seleção. Esse aqui para lá, esse para cá. Deus não faz isso. Deus nunca fez. Foram eles mesmos. Assim, agora é que começa, entre aspas, o nosso desafio. Esses espíritos, eles desencarnaram, mas eles não foram levados ainda. Muitos não foram. Muitos continuam na própria atmosfera espiritual da Terra. Nos mundos espirituais ligados à Terra, ainda existe motivo para eles estarem aqui. É permitido que eles permaneçam entre nós, agora em espírito. E aí eles estão de contínuo conosco, se relacionam conosco, convivem conosco.
Só que, claro, alguns veem, outros não veem. Alguns sentem, outros não sentem. Mas não importa, eles nos veem e nos sentem. Eles nos estudam, sabem o que nós pensamos, sabem quem nós somos. Talvez até um pouco das nossas vidas anteriores eles sabem, eles conseguem prescrutar isso. Um detalhe, eu estou falando muito rápido, é porque eu estou querendo aproveitar o tempo. Porque se eu falar muito rápido, ao invés de 40 minutos eu vou ter o dobro. Se eu falar devagarzinho eu vou ter metade, 20. Então, quando eu estiver falando rápido demais, que as ideias também vêm muito rápido. Vocês podem levantar a mão e Alexandre, diminui um pouquinho aí que eu não estou entendendo, é nada. Tudo bem? Podemos assim? Então tá, esses espíritos, eles estão na nossa atmosfera espiritual. E eles vão se ligar a nós de acordo com aquilo que nós pensamos. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então, dependendo daquilo que nós nos ligarmos, aquilo que ligares na terra será ligado no céu. Os nossos interesses, os nossos sentimentos, as nossas vaidades, a nossa cultura espiritual, o nosso patrimônio, será um motivo de ligação com esses nossos irmãos. Eu digo esses espíritos da ideia de que eles não prestam, né? Da ideia que são coisas outras. Não, são nossos irmãos, tão necessitados de felicidade quanto nós, mas que eles estão incorrendo em erros que nós precisamos combater em nós mesmos, porque é contra nós que eles estão agindo neste momento. Muitos dos quais já sabem que não permanecerão mais na terra, mas ainda não voltarão, mas enquanto ainda não foram, eles querem tentar fazer com que nós nos pervertamos, que percamos a nossa encarnação. Não é por outra, meus irmãos, que o número de suicídio tem aumentado muito. Porque o suicida, lamentavelmente, eu não quero entrar nesse assunto, até porque já fiz essa palestra aqui, creio eu, é um outro assunto. O suicida, ele entra no mundo espiritual, lamentavelmente, como dos mais fracassados daqueles que voltam para casa. Então esses voltam sem força moral nenhuma e se tornam presas desses nossos irmãos que querem liderar e propagar o mal. Como é que esses espíritos fazem isso? Conosco, eles fazem através de quê? De uma única palavra, de quê? Sintonia, muito bem, do pensamento. Quando bate na cabeça a gente sabe, né? Pensamento. Então não precisamos vê-los, porque eles existem, e aí quem é espírita sabe disso. Eu estou colocando para vocês, não fiquem apavorados, pelo amor de Deus, não é? Quem anda com a luz não teme as trevas, não é isso? Então, se nós estamos e fazemos o bem, não temos com que nos preocupar com ninguém do ponto de vista espiritual, porque nem acesso eles terão a nós. Posso rapidamente dizer para vocês que um caso bem rápido assim, de leituras nossas, de uma pessoa que estava sendo perturbada e o espírito a acompanhava, mas quando chegava na casa dela, na porta de casa, o espírito não entrava. Ele entrava sozinho. E aí, um outro espírito disse, mas por que nós não entramos? Ele disse, porque a casa está protegida. Protegida por quem? Disse, pela esposa dele. Ela está com Cristo, ele não. E eu não consigo penetrar. E ele ficava fora. Então o cara quando saía, ele pegava de novo e saía para influenciar no mal. Tá certo? Então veja que os espíritos só terão acesso à nossa mente, se nós dermos brecha, cancha, oportunidade. É assim. Essas coisas que eu estou dizendo para vocês, entre outras, estão neste livro aqui. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, não sei se tem na livraria, comprem se quiserem, enfim. O Sétimo Selo. É o nome do livro, tá? É, o Sétimo Selo, O Silêncio dos Céus. Aí eu vou já dizer para vocês, o romance do irmão Vigílio, psicografado pelo médium Antônio Demarche. Aqui tem diálogos, vou dizer, e aí deve ser motivo da nossa atenção específica aqui, porque aqui tem um diálogo entre um líder dessas chamadas organizações espirituais inferiores, comandando os seus asseclas, os seus subordinados. E num determinado momento ele diz, ora, e por que vocês não conseguem obsidiar os espíritas? Eu estou traduzindo, não é bem assim não, mas é como se fosse. E aí eles disseram, porque os espíritas é diferente. Porque eles sabem da nossa existência. Entende? Eles nos conhecem, eles sabem como nós agimos. Então é mais difícil de a gente obsidiar, influenciar um espírita, do que qualquer outro, que muitas vezes nem religião tem. E aí está resolvido, não é bom? Não é isso? É não. Fosse assim era bonzinho, na verdade. Aí esse líder, que por isso que ele é líder, diz assim, eu ensino. Entende? Ou seja, se eles são mais difíceis, né, usando a expressão dele, de serem conduzidos ou de serem obsidiados, então requer uma especialização a mais. Assim sendo, nós ensinaremos a vocês como atingir os espíritas.
E aí tem muitas casas espíritas que estão aí em grande torvelinho, problema de relacionamento, gente saindo, equipes mediúnicas sofrendo determinados assédios. Tenhamos cuidado. Estudar a mediunidade, sobretudo o livro dos médiuns e as obras que são congêneres, é mais do que recomendável. Pois bem, meus irmãos, então é esse período de transição planetária que esses nossos irmãos, não estou culpando eles, mas digamos que eles estão fazendo aquilo que eles acham que é bom ou certo, pelo menos para eles, com que nós deveremos nos preocupar. Se já estivermos preocupados, então relaxemos e apenas nos ocupemos. Quem está com Cristo apenas se ocupa, não se preocupa. Vamos lá. Jesus, no capítulo, citado em Mateus, no capítulo 7, versículos de 15 a 20, faz uma recomendação, uma grave recomendação acerca dessa relação com esses espíritos. Eu não estou falando agora já mais aqueles espíritos que nos influenciam, aqueles com os quais nós entramos em contato. Nós sabemos da existência dos espíritos. Nós estudamos sobre isso. Nós nos reunimos para conversar com ele, não é assim? Nas nossas reuniões mediúnicas. Não é para conversar trivialidade. Claro, tem uma finalidade. Eu sou do dialogador de reunião mediúnica e sei muito bem o que eu estou querendo dizer. Mas nós não somos os primeiros, nem os únicos, nem os melhores a nos comunicarmos com os espíritos. Mas com certeza temos grandes condições de sermos bastante qualificados para isso. E essa relação com o mundo espiritual, se ela não for toda encaixada dentro de parâmetros de grande segurança, poderá nos sobrar consequências muito tristes. Eu vou pedir a Maurino que ligue o Data Show, porque nós vamos ver algo, é um vídeo que eu vou exibir para vocês. Esse vídeo eu só estou exibindo porque ele é de domínio público e outra, não estou ganhando dinheiro com isso, então não vou pagar direitos autorais à pessoa que vai falar. E serve de instrução para todos nós. Tem a ver com o assunto que nós haveremos de abordar. Enquanto o Maurinho está se preparando aí, eu vou ler o que disse Jesus aqui no capítulo de Mateus 5, de 15 a 20. Só um instante, viu, Maurinho? Jesus disse assim: guardai-vos dos falsos... Deixa uma pausa assim. Pronto. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm ter convosco, cobertos de peles de ovelha e que por dentro são lobos camuflados. Conhecê-lo-eis pelos seus frutos. Por isso que a expressão reconhece-se a árvore pelo fruto que dá. E Jesus completa dizendo assim: toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada no fogo. Depois, em Mateus e Marcos, Jesus faz um alerta que é muito parecido com esse, que está lá justamente no sermão profético e que é muito grave. Ele diz assim: tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, que seduzirão as muitas pessoas. E porque, olha o alerta para nós, e porque aumentará a iniquidade, a caridade e a fé de muitos esfriará. E ele completa: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Diz aqui: então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou ali, não acrediteis absolutamente, porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se possível, os próprios escolhidos. Jesus já falava isso no seu tempo. Depois João volta a falar sobre isso. Depois Allan Kardec, insistentemente no livro, na Revista Espírita, conversando com as pessoas, e no livro dos médiuns, principalmente, nos alertando nessa relação com o mundo espiritual. O cuidado que devemos ter. Porque essa relação com o mundo espiritual, ela não só se dá na casa espírita e não só se dá nas reuniões mediúnicas. Aqueles que acreditam que tem mediunidade e que acreditam na existência dos espíritos na relação com ele, tem que ter muito cuidado nesse tipo de relação. Porque a nossa curiosidade poderá nos comprometer. Eu posso colocar entre aspas, mas poderá até nos matar, se nós não tivermos cuidado do que estamos fazendo. Daqui a pouco eu vou ler para vocês um texto, do livro Diálogo com as Sombras, em que Hermínio Miranda nos alerta sobre essa relação com o mundo espiritual. Mas vamos ver agora esse áudio, esse vídeo, é desse senhor que está aí. Eu já posso adiantar para vocês que ele, com certeza,
não conhece bem profundamente a codificação, ou seja, a doutrina espírita. Digo isso pelo conteúdo, porque se ele conhecesse, a não ser que ele fizesse isso por conta e risco, mas quem conhece, com certeza, sendo o médium responsável, não faria o que ele fez. Ele se expôs, eu estou antecipando por causa do tempo. Ele se expôs, ele vai dizer isso e se comprometeu mesmo, porque ele disse algo que ele deveria ter tido mais cuidado. Se ele tivesse sido alertado, tivesse lido o livro dos médiuns, por exemplo, tivesse passado pelo nosso curso de mediunidade estudo e prática, a Casa Espírita aqui tem, não tem, Maurino? Entendeu? Ele com certeza pensaria duas vezes e talvez não gravasse um vídeo e dispusesse no YouTube e no WhatsApp para a gente, principalmente para nós que vivemos aqui em Recife, quem mora no Rio de Janeiro, quem mora em Salvador. Vocês vão ver o que foi que ele falou. Foi muito infeliz. Aqui, ó. Estamos mais uma vez para trazer informações acerca do que nos falam os nossos amigos no mundo espiritual. Guias, mentores, há pouco tempo, há 2, 3 dias, vieram até nós, até mim, e nos passaram a seguinte informação sobre o final do ano de 2017 até o dia 5 de janeiro de 2018. Época de festas, ano novo. Será trágico para a Bahia, Ceará, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Foi nos passado que um violento tsunami irá atingir a área costeira desses estados. Salvador irá sofrer muito, Rio de Janeiro também. Em menor porte, Recife e Fortaleza. Florianópolis será também bastante atingida. Litoral gaúcho, nem tanto. Eu sei que é uma informação que vai causar desconfiança, descrença, e mesmo aqueles que acreditam poderão ficar em pânico. Não é nem uma coisa nem outra, gente. É a transição planetária que se faz presente. Nós adoecemos o planeta Terra. A natureza reclama reajustes. A transição planetária precisa separar o joio do trigo. Virão momentos de muita luz, equilíbrio, uma sociedade mais justa, alegre, mas só depois da dor. Porque foi assim que nós, a humanidade de superfície, escolhemos, infelizmente. Divulguem este vídeo. Vamos evitar que o maior número de pessoas desloquem-se para essas cidades em festas de Ano Novo. Vamos tentar, desde já, buscar perdoar-nos e perdoar também. Chega de ódios, ressentimentos, mágoas, porque essas energias é que alimentam nossos irmãos que vibram nas trevas, e eles não têm escrúpulos em querer atingir a cada um de nós. Vamos tentar elevar o nosso padrão. Não estou falando em santidade, nem onde nós somos. Vamos evitar mais, gente, a maledicência, o ódio, aquele rancor por tudo e por todos. Vamos fazer deste planeta um planeta melhor. Estou aqui me expondo e não é fácil, porque digamos que nada disso ocorra. Puxa, que médium é este? Poderia ficar ridicularizado. Mas não estou querendo acertar aqui nada em cima da desgraça alheia. Não se trata disso. Estou apenas repassando informações de visões, sonhos, comunicados mediúnicos de 10 anos para cá. Eu espero que você também possa ajudar a tantos outros compartilhando este vídeo, informando. Evitem essas cidades, esses estados.
entre 22 de dezembro de 2017 a 6 de janeiro de 2018. E que Deus ilumine a todos nós, a todos vocês. Muita luz. Bem, vocês ouviram, né? Isso foi de 2017 para 2018. Todo mundo sabe que nada aconteceu. Entende? Então, são esses alertas que nós devemos levar para as pessoas e ter. Isso aí está em domínio público, está nas redes sociais. Foi nas redes sociais que eu recebi. Eu lamentei muito, porque inclusive teve espíritas que me passaram esse vídeo. Teve espíritas que me perguntaram sobre esse vídeo. E aí nós fazíamos as recomendações, e aí principalmente para aqueles que queiram aprofundar os seus estudos. Por isso que eu disse que aqui está sendo muito mais um esclarecimento e estudo que propriamente consolo. O consolo é dizer que não vai acontecer. Bom, se quiserem saber, né? Porque já passou e não aconteceu. O capítulo 18 do livro A Gênese segundo o Espiritismo vai justamente tratar, assim, pormenorizadamente, acerca dos finais dos tempos. Sinais dos tempos é o título. E ali tem 12 capítulos. Um deles justamente vai falar sobre essas transições e a outra sobre as novas gerações que haverão de surgir. Como o tema não é a geração nova, não vamos falar sobre o assunto. Mas hoje esse primeiro tópico, justamente esse período da transição, está lá muito claramente colocado pelos espíritos, que a transição não se fará através de comoções físicas, mas sim de comoções morais. E não é o que nós estamos vendo? Não é isso? Lamentavelmente. Justamente por causa das nossas, eu digo nossa, mas não somos nós não, a nossa humanidade de uma forma geral, descuidada que está sendo lamentavelmente, voluntariamente vítima das influências espirituais. Não é por outra que o índice de suicídios vem aumentando. Crianças se suicidando. Que motivo teria uma criança para se suicidar? A não ser a loucura que se coloca na cabeça dela, porque agora ela tem acesso à informação, mas não à formação. Os pais estão liberando os filhos para se matarem. Desculpe ter que dizer assim, mas quem dá um celular a um filho e aí não sabe o que é que ele está manuseando, ele está manuseando com uma arma. Talvez muito mais perigosa do que armas de fogo mesmo. Então, a gente sabe disso. Existem vídeos no YouTube ensinando crianças a se suicidarem. Vocês podem procurar e vocês vão encontrar. Como se suicidar. Como se fosse uma brincadeirinha, até um bonequinho, e mostra ele se suicidando, a criança acha que é engraçado. Então vejam vocês, de onde vêm essas ideias? Então eu coloco para vocês que são esses grandes desafios de ordem moral, esses sim, esses estão sendo colocados na agenda, digamos, da sociedade. Mas essas grandes comoções físicas, terremotos, tsunamis, maremotos, isso sempre existiu. E digo a vocês, hoje existe menos do que no passado. Eu sou professor de geografia e sei, estudei um pouquinho e sei. Então a Terra, quando estava se formando, lá sim, no primeiro período da Terra, quando ela era um mundo primitivo, ali sim, os vulcões estavam em toda parte. A Terra ainda estava dividindo as suas placas tectônicas, ou seja, ainda estava tudo se mexendo. Agora não estamos todos acomodados, não. A Terra lá dentro ainda está quente. O clima do planeta, ele muda, ciclicamente ele muda. E muda, inclusive, segundo as nossas influências espirituais. A nossa vibração. Todo mundo sabe disso. Bom, pelo menos os meus alunos sabem. Mas não é por esse motivo. E aí, eu não vou mostrar para vocês, porque vai ficar muito longo e o tempo é curto. No meu celular, eu vou ler daqui a pouco uma outra coisa. Mas aqui eu recebi um áudio, agora é áudio. Áudio. E esse aqui eu digo a vocês que eu lamento muito mais do que isso. Porque esse é um áudio de uma pessoa que sim, essa sim, se apresenta como espírita. Essa faz palestras em centros espíritas, porque eu já a vi no YouTube. Não vou dizer o nome dela, porque não me convém, eu acho que não faz parte da minha personalidade eu estar citando o nome de pessoas. Se eu pudesse, eu botava um pano na frente, vocês não verem o rosto do rapaz, mas não tinha como, né? E estava lá público. E essa criatura que mandou a mensagem, ela justamente fala que haverá um encurtamento do período de transição. E por essa razão vão ocorrer de futuro próximo mortes em massa, doenças contagiosas que vai dizimar populações inteiras. Eu disse, meu Deus do céu, como é que a pessoa tem uma coragem de dizer isso no YouTube, numa rede social? Então é isso
que os nossos irmãos e irmãs estão produzindo como frutos. Que mediunidade é essa? Que conhecimento é esse? Que consciência é essa? Ao invés de levar o consolo, o esclarecimento, acalmar as pessoas, a doutrina espírita não fala sobre isso. E os espíritos já disseram que vejam só, quando um conhecimento, uma informação, ela merecer chegar aos nossos ouvidos, será disseminada para todos. Surgirão em reuniões mediúnicas, determinados médiuns mais preparados, mais afinados, receberão e transformarão em textos, nós vamos ler, e assim sucessivamente. Eu nunca vi na minha vida, digo a vocês, eu não estou muito velho não, eu tenho 54 anos, né? Desde 15 anos que eu sou espírita, então a gente assim tem contato, pelo menos literário, com a obra, né, tanto de Chico, quanto de Divaldo, quanto de Raul Teixeira e de tantos outros, e eu particularmente nunca vi Divaldo Pereira Franco divulgar qualquer coisa dessa natureza. Aí no mínimo vocês vão dizer assim, mas Chico Xavier divulgou. Podem dizer, digam. Querem dizer? Querem não? Tá, então eu vou dizer. Esse ano de 2019 é a data limite. Estão sabendo disso? Pois é, comece a se despedir dos seus familiares. Por favor, é brincadeira, agora falando sério. É outra situação que nós deveremos estar de alerta. O que eu achei mais interessante, eu vou dizer interessante de bom, é que eu vou explicar o que é essa data limite, rapidinho. É que os espíritas foram praticamente os únicos que não acreditaram nisso. Mas quem não é espírita está acreditando e está colocando na internet. Vai lá no YouTube e coloca a data limite. Já aparece, sabe como? A profecia de Chico Xavier. Chico Xavier é um nome maravilhoso, um dos espíritas, médiuns dos melhores. Um verdadeiro missionário. Todo mundo sabe disso. Agora sim, todo mundo que é espírita sabe que Chico Xavier manteve-se ilibado, ou seja, puro durante todo o seu período. Ainda está em processo de evolução. Poderia ter cometido erros, mas esse ele não cometeu. Digo isso porque Divaldo Pereira Franco teve a oportunidade de ser questionado. Divaldo, e a data limite dita por Chico Xavier? Divaldo disse assim: a pessoa que disse em nome de Chico Xavier é uma pessoa que eu reputo o maior respeito, mas não sou obrigado a acreditar nela. Foi assim que Divaldo disse. E é assim que eu penso. A data limite, rapidamente para vocês, é colocada porque quando em 1969 o homem chegou à Lua, os espíritos, os grandes espíritos crísticos que tomam conta, que administram a galáxia e administram o sistema solar, se reuniram com a emergência. Jesus estava lá. E eles ficaram atemorizados, entre aspas, né, preocupados, que se nós tínhamos com essa belicosidade, ou seja, a capacidade de destruição, se nós chegamos à Lua, poderíamos chegar a qualquer lugar da galáxia e destruir outros povos. Então, Jesus foi meio que pressionado, eu estou colocando o que foi dito, não é a verdade. Jesus foi meio que pressionado a acelerar a transição, justamente para evitar que esses espíritos ruins continuassem na Terra, né, distribuindo, ou seja, o mal. E aí Jesus pediu 50 anos de moratória para tentar ajustar a humanidade. Então, no decurso de 50 anos, se não ocorrer uma guerra nuclear na Terra, a transição planetária vai ser mais acelerada. E no instante nós vamos viver aqui como verdadeiros espíritos melhores. Mas, estou colocando ruim por fim, tá? Desculpe-me. Mas se isso não acontecer, se ocorrer uma guerra nuclear até o final deste ano, porque de 69 para 2019 dá quanto? Você que é matemático? Mais rápido do que você. 50 anos, não é isso? Então nós temos, o prazo foi de mais ou menos até o dia 22 de dezembro. Não sei porque o povo gosta tanto dessa data. Porque esse homem também. 22 de dezembro, não tiver guerra nuclear, a Terra vai ser uma beleza a partir de 2020. Eu também estou muito tranquilo, porque a partir de 2020, dali para lá, eu estou pensando em me aposentar, imagina. Eu não vou pegar nem minha aposentadoria, porque se o mundo se acaba esse ano. Pois é isso que está sendo dito pela data limite. Se não houver uma guerra nuclear, então a Terra vai ser essa beleza. Mas se houver, meus irmãos, os céus virão em chamas, virão odiando a gente. Eu estou usando esse termo, me perdoe, eu estou um pouco até gracejando com isso, porque eu não acredito absolutamente. Ou seja, haverá na Terra verdadeiras comoções físicas, terremotos, vulcões, sobretudo terremotos e maremotos, que haverão de encobrir
durante muitos milênios, praticamente todos os continentes. Sabe o que é que vai sobrar? Alguém sabe? Vai restar somente o quê? O Brasil. Que beleza, né? A gente já está aqui, não é bonzinho? É. Só que o texto fala, diferentemente desse homem, né, que disse, não vá para Recife, porque lá vai a gente estar aqui. Ele nem pensou na gente, né? Mas o texto diz que praticamente todos os continentes vão desaparecer. Só vai ficar o Brasil. Uma parte do Brasil, o Brasil central. E a parte norte do Brasil central será ocupada pelos sobreviventes da parte norte da terra e a parte sul pelos sobreviventes da parte sul. Ou seja, todo mundo vai se acotovelar em Brasília. Quer dizer, pelo menos naquela área ali. Não vai caber muita gente. Bom, eu estou colocando para você, mas eu estou usando esses termos, mas é mais ou menos isso que está sendo dito. Eu não consigo acreditar. Aqui no texto diz assim, eu vou ler logo o que diz João, né? O João Evangelista, na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 1, ele diz assim, não creiais em todos os espíritos, experimentais se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Aqui diz exatamente assim, no livro Estudando a Mediunidade. A linguagem dos espíritos está sempre em relação com o grau de elevação a que já tenham chegado. Os espíritos realmente superiores não só dizem unicamente coisas boas, como também as dizem em termos isentos de modo absoluto de toda a trivialidade. A linguagem revela sempre a procedência, quer pelos pensamentos que exprime, quer pela forma. Quero dizer para vocês que os espíritos superiores, eles não fazem isso. Eles não dizem isso. O projeto que foi construído para o nosso país, a querida pátria do Evangelho de Jesus, que foi destinada a ser a pátria, o Hospital Moral de Jesus, para onde viriam os espíritos verdadeiramente necessitados e com grandes oportunidades de evolução, porque já estavam mais ou menos em condições disso, fez com que a misericórdia divina autorizasse que para que viesse a árvore do Evangelho de Jesus, a doutrina espírita. De modo tal que o Brasil é considerado, mesmo que sendo uma religião, o espiritismo não é uma religião propriamente dita, nós a transformamos em religião, mas aí não é problema, tudo bem, está sendo assim e deixa. Mas nós somos considerados dos maiores países espíritas do mundo, assim como dos maiores países católicos do mundo, assim como dos maiores países evangélicos do mundo. Que beleza! Mas que fruto nós estamos produzindo? Entendem? É essa a questão. Então, é que nós reflitamos sobre essas informações que estão vindo. Muitas delas não estão vindo pelos canais das reuniões mediúnicas nossas e pelas revelações dos nossos livros espíritas, não estão. Muitas vezes vem dessa maneira. Pessoas que não conhecem a doutrina ou se conhecem estão pervertendo e fazendo com que, tentando nos pegar de surpresa, digamos assim, ou desprevenidos, para nos colocar a perturbação e o caos. Os espíritos superiores, eles não fazem isso. Nunca farão. Nunca farão. Eles nunca vão nos colocar em situações de medo, de pavor, nada. Então eu desacredito que se Emmanuel, porque é um dos codificadores, não é isso? Tem mensagem de Emmanuel no livro Evangelho segundo o Espiritismo. No prolegômeno do livro Evangelho, do livro dos Espíritos, está lá o nome de Emmanuel. Se Emmanuel foi consagrado como fazendo parte da equipe do Espírito Verdade, como Emmanuel poderia permitir que Chico Xavier revelasse essas coisas a quem quer que fosse? Com certeza foram ideias próprias, atribuiu a Chico para dar validade, e está aí as pessoas a ficarem um pouco perturbadas e apreensivas sobre o que vai acontecer em 2019. Em 2019 vai acontecer a mesma coisa que em 2018, que 2017, que 2016, vai acontecer em 2020. Ou seja, a vida vai continuar, as coisas vão continuar acontecendo, a sociedade vai continuar vivendo, todos nós vamos continuar fazendo as nossas coisas. A Terra vai continuar sendo um planeta, sim, um hospital e uma escola. Mundo de expiações e provas. Depois que a Terra deixar de ser um hospital, ou seja, passar pela transição e entrar no mundo de regeneração, ela deixa o caráter de hospital e assume apenas o caráter de escola. Vai continuar sendo a nossa escola. Maravilhosa. E que maravilha podemos reencarnar
na terra, mais uma vez, no futuro, porque será uma terra melhor. E se lhe convidarem, se nos disserem, nós estamos agora convidando mais uma vez, você é um espírito que se tornou vitorioso em função de tudo que você fez pelo Evangelho de Jesus, porque você conseguiu plantar as árvores no seu coração, porque você conseguiu transformar essa árvore frondosa e conseguiu dar belos frutos. Nós agora estamos lhe convidando para renascer no Brasil mais uma vez, porque o Brasil vai ser uma escola, ele ainda é um hospital, e é o que vem acontecendo, mas no futuro o Brasil, assim como a terra, será uma escola. E as pessoas não vão sair da terra através de vulcões, de terremotos e de explosões, matando mais da metade da população. Não é assim que vai acontecer. Está lá no livro Agenda segundo o Espiritismo, e ele é que me dá a autoridade de falar tudo isso que eu estou falando para vocês. Assim sendo, eu peço a vocês, me perdoe usar esse termo, né? Eu nunca faço assim, né? Mas que tenhamos mais cuidado das coisas que nós ouvimos, das coisas que nós dizemos e que nós reproduzimos. Vou ler para vocês agora, para terminar. Eu prometi que ia usar o celular, não foi? Ou melhor, eu disse que ia usar o celular, então eu vou usar o celular. Isso que eu recebi, já foi encaminhado, então já veio para mim encaminhado. Foi, eu tenho que dizer, lamentavelmente, porque é um alerta ainda maior, foi de uma dirigente espírita. Uma pessoa que é espírita, que é dirigente de casa espírita, dirigente de reunião pública. Eu fiz várias palestras e ela dirigindo a reunião pública. Ela mandou isso aqui para mim. Vou ler para vocês. Dr. Fritz está preocupado com as transições planetárias. Disse que muitas energias aqui na Terra estão circulando e que existem espíritos não evoluídos que serão retirados daqui pelos espíritos de luz. Mas, neste mês de fevereiro, olha as datas, espíritos não trabalham, superiores não trabalham com datas, vocês sabem disso, né? Eles não precisam as datas. Então, vejam, já há que se desconfiar, e ela não fez. Tanto que mandou para mim, ela não mandou para mim para que dissesse, Alexandre analise, não, ela mandou para mim, Alexandre acredite. Até para eu não brincar carnaval, porque eu acho que foi isso que ela queria, veja. Mas, neste mês de fevereiro, esses espíritos não evoluídos estão ainda mais perturbados. Isso significa uma fase de muitas tribulações. Dr. Fritz pede que todos os brasileiros tenham muito cuidado com as próprias ações, pois nós seremos provocados a entrar em conflitos. Avisou que o carnaval deste ano poderá ser o mais violento e pesado de todos da história. Que nós devemos evitar sair às ruas e devemos permanecer unidos aos familiares e amigos. Se possível, brincar em casa ou em clubes. Quem for viajar, ter cuidado nas estradas, com o trânsito e com os assaltantes. Pede... Dr. Fritz, preocupado com a gente. Pede também que façamos orações, aí veja algo que é interessante, né? Pelas vítimas de Brumadinho e do Flamengo, né? Nós soubemos lamentavelmente o ocorrido. E suas famílias, porque muitos ainda não entenderam o que aconteceu e estão sentindo muita mágoa. Vou parar aqui para dizer para vocês, vejam o que vem agora, ouçam o que vem agora. Digo a vocês que nunca viria de um espírito como o Dr. Fritz. E avisou que nos próximos dias, como não tem data, não sei que dia é esse, acontecerá uma tragédia de proporção maior do que a de Brumadinho. Mas não disse se será no Brasil ou em outro país. Será mais um acidente causado pela ignorância humana. Ele nos informou que está preparando uma equipe de socorristas para receber o desencarnado nos próximos dias, pois eles serão enviados aos seus cuidados, e pede a ajuda dos brasileiros. Devemos vigiar e orar diariamente. Aí ela botou assim, foi ela, agora é a palavra dela para mim. Não sei se é verdade, mas orar, tomar precaução, não faz mal a ninguém. Então vejam vocês. E aí eu, né, não sei, o meu metido, né, botei assim, não botei o nome dela. Para você ter certeza se é verdade, submeta esta mensagem à leitura e análise dos textos do capítulo 21, itens 8 e 9 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, e terá a sua resposta. Espero ter lhe ajudado. Um grande abraço. Ela botou obrigada, vou verificar. Então vejam. Por que ela não verificou antes? Entende? Allan Kardec, né, o nosso, digamos assim, um grande guia e modelo para a humanidade,
Claro que eu estou falando ele com a exclusão do Cristo, porque o Cristo é o nosso grande guia e modelo, não é? Mas Allan Kardec era o chamado bom senso encarnado. Isso aqui ele diz em Obras Póstumas, segunda parte, a minha primeira iniciação do Espiritismo. Tem mais coisa, mas eu só coloquei isso. Um dos primeiros resultados que colhi de minhas observações foi que os espíritos, nada mais sendo do que almas dos homens, não possuem nem a plena sabedoria, nem a plena ciência. Eles foram do menor ao maior meios de me informar e não reveladores predestinados. E ele completa: isso me impediu de cometer muitos erros ao longo da minha vida na codificação. Está chegando ao final, mas só uma mensagenzinha em relação a isso. Vocês devem lembrar, quem estuda o Livro dos Espíritos sabe que Allan Kardec de vez em quando era surpreendido pelos espíritos com coisas tipo assim: você já nos perguntou isso antes, mas aí é isso. Por que Allan Kardec fazia isso? Hein? Por quê? Porque ele queria saber se eles estavam em contradição. Entende? Tem uma não sei, tipo uma expressão, não sei se é do direito, que diz assim: você é inocente até que prove ao contrário, não é? Eu estou falando agora de mim, me perdoe de ter que falar assim, eu no meu contato com o mundo espiritual, com os espíritos, tenho aprendido a dizer assim: eu não acredito em nada do que você diz, a não ser que você me prove o contrário. Eu já parto do pressuposto que aquilo que eu vou ouvir não é verdade. Depois que eu submeter a análise, a avaliação, aí é que eu vou pensar se... Desculpa eu estar falando no meu eu não gostaria de falar sobre mim, não é? Mas considerando que a gente já tem um pouco de leitura, ao menos, sobre a doutrina espírita, então serve de alerta. Tenhamos cuidado, meus irmãos e irmãs, pelos frutos que nós estamos dando, para não passarmos por esse vexame, esse ridículo que ele mesmo disse que passaria e passou. Estarmos recebendo informações do mundo espiritual, achando que é privilegiada, que vai revolucionar a história da humanidade, e publica no WhatsApp, ou no Facebook, ou no Instagram, seja lá onde for, nas redes sociais, achando que vai salvar muita gente. Não é assim. No meio dessas comunicações sempre vem alguma coisa boa, claro, mas é o todo da mensagem, não é a parte. Então, por isso que eu coloquei para vocês que essa palestra era muito mais um estudo, não é, de orientação do que propriamente de consolo. Terminando, eu coloquei aqui no final o seguinte: afinal, como cristãos, que tipo de árvore precisamos ser depois de todos esses alertas? E como espíritas, principalmente, que tipo de frutos precisamos fornecer? Que possamos cuidar sempre e muito bem da árvore que somos nós, aquela que o divino agricultor nos ensinou a ser, para que forneça não somente o fruto da fé raciocinada, que faz o espírito conhecer a verdade e se tornar livre, mas também a generosa sombra consoladora da esperança, que protege a alma e preenche o coração de paz, que é o do que nós estamos necessitando nesse tempo de transição. Muita paz para todos. Eita, pode sim? Solte. Tá. Pois não. Já terminou a pergunta? Posso responder? O seu nome? Ana Maria. Muito obrigado pela pergunta, viu, Ana Maria? Muito bom, porque pode... São muitas, né? Ótimo. Você... Pois não, Ana Maria? Sim. Claro. Não sei não. Com certeza eu concordo. É. Ok, Ana Maria, posso responder agora? É porque o tempo está se esvaindo, viu? Me perdoe por mim, a gente ficava a noite todinha aqui. Certo, maravilhoso, mas é muito bom. O que você está dizendo, Ana Maria, que serve para todos nós,
é que o espírita, ou aquele que está buscando o conhecimento da doutrina espírita, não deve se contentar com a dúvida. Tem que sempre ir buscar as respostas. É assim que se edifica a fé raciocinada. Então, se nós não temos certeza se aquilo é verdade ou não, não acredite. Não acredite. Dê um tempo, espere, aguarde. Ninguém tem a obrigação de ser ou de acreditar aquilo que ainda não está devidamente esclarecido na nossa mente. Por isso que você está de parabéns, entende? A Casa Espírita, não só essa como outras, elas têm determinadas atividades que têm a modalidade interativa. Geralmente são os simpósios e principalmente os seminários, que são divulgados na ampla rede, entende? O app do Uniluz certamente deve divulgar seminários, então é no momento do seminário que se interage mais. Essa palestra, especificamente, Ana Maria, ela tem esse caráter de ser uma exposição simples. Nada impede dessa interação, como você fez prova disso, que o dirigente está permitindo ele responder, entende? As mortes coletivas, elas sempre fizeram parte da história da humanidade. Não é hoje, especificamente, a que ocorreu em Brumadinho, ou uma outra que possa ocorrer, que caracteriza a transição planetária, entende? Já tivemos casos no passado de a febre amarela, a febre bubônica, a peste, enfim, dizimar verdadeiras populações na Europa. Entende? E ali não estávamos ainda no início da transição. A transição só começa praticamente quando a doutrina espírita chega até nós, lá no século XIX. Então, vamos conviver muito e ainda com as chamadas mortes coletivas, que estão relacionadas aos comprometimentos daqueles espíritos consigo mesmos em relação à consciência divina. Então, somente a transição planetária em si. Deu para entender? Muito obrigado por você ter sido muito paciente e querer me ouvir. Por nada. Bom, eu agradeço a todos, mais uma vez. Desejo a todos uma ótima semana, que nós reflitamos bastante, nos interessemos por estudar a doutrina espírita, não para se tornar espírita, mas apenas para se tornar mais esclarecido. Não tem problema de ser espírita, porque todos, afinal de contas, somos filhos de Deus. Muita paz para todos.